Vamos iniciar aqui a nossa aula de Aerodinâmica 1 do dia 12 de maio de 2020. Neste primeiro período, iremos ver um exercício de aplicação da matéria de camada limite atmosférica, que estivemos a ver do ponto de vista teórico na aula passada, sendo que este exercício, na medida em que envolve materiais enfim, uma série de materiais adicionais, não está coberto na sebente de exercícios resolvidos. Começamos por observar aqui um conjunto de imagens de satélite referentes à região da Europa, na qual podemos localizar a Península Ibérica e o território continental português. Estas observações de satélite, das quais temos aqui uma sequência que podemos ir observando, portanto, em termos de evolução da nebulosidade sobre esta região da Europa, ao longo de um período de cerca de 2 horas e meia. Portanto, nós conseguimos efetivamente notar que existe, que se verifica neste dia, e este dia era um dia que eu tinha escolhido por corresponder a observações, portanto, num dia e hora em que tínhamos uma aula. E, enfim, estas observações já remontam a alguns anos atrás, nomeadamente remontam ao ano 2013, como eu referi, num dia e numa hora de uma aula, como parecia ser a mais interessante para dar como exemplo. Simplesmente nem todos os dias, de facto, têm, digamos, um conjunto de observações do ponto de vista pedagógico suficientemente interessantes e então, embora fizesse sentido ter ido atualizando, no fim de contas, este conjunto de observações à medida que os anos foram passando, eu fui mantendo, digamos, este conjunto de dados na medida em que acaba por ser, do ponto de vista pedagógico, bastante adequado. Bom, e portanto focamos de novo aqui nestas observações, aquilo que nós vemos naturalmente uma determinada evolução temporal neste período onde teríamos a nossa aula, mas efetivamente permanecendo sempre com uma região de nebulosidade significativa aqui, digamos, na proximidade, e também alguma, mas mais dispersa, portanto, mas essencialmente aqui na proximidade da costa portuguesa, havendo depois também aqui na região central da Europa, notoriamente também, digamos, uma concentração bastante significativa de nebulosidade. Nota-se ainda, conseguimos de alguma forma perceber também, portanto, evoluindo digamos, ao longo do tempo, o sentido das massas de ar e, portanto, notamos que efetivamente ocorre algum movimento circulatório, portanto, neste sentido, que é notório aqui ao visualizarmos a evolução destas nebulosidades, portanto, que visualizamos aqui, como eu referi, na costa, ou na proximidade da costa portuguesa. Ora bem, com base, naturalmente, nestas observações de satélite, são feitas pelas entidades competentes previsões meteorológicas e, portanto, temos aqui uma carta de previsão meteorológica justamente para este período, portanto, da tarde deste dia, como eu referi, que era 26 de setembro de 2013. E, portanto, aquilo que observamos é, embora este mapa seja mais abrangente, portanto, há pouco nas visualizações de satélite não coincidem exatamente, portanto, a janela não coincide exatamente com esta que temos aqui, e, nomeadamente, existe também aqui uma certa rotação, digamos, em relação ao posicionamento em termos de observação, portanto, reparem, está aqui a Península Ibérica e depois a região da Europa Central com esta orientação, enquanto que agora temos aqui alguma rotação, portanto, a Península Ibérica nesta posição e, portanto, há uma rotação e temos também uma visão mais abrangente da região, nomeadamente da região do Atlântico, que antes não tínhamos na imagem por satélite, não é? Que era logo truncada aqui nesta região, portanto, mais próxima da região do Atlântico Norte, aqui na Europa. Ora bom, portanto, o que é que nós temos essencialmente neste tipo de carta, então, de previsão meteorológica para o período que estaria em causa, que seria então a tarde, portanto, deste dia que está aqui identificado. Portanto,
Ora bem, aquilo que nós observamos são um conjunto de linhas a preto com valores indicados que correspondem então a isobáricas, portanto linhas de pressão constante, sendo que o valor indicado nestas linhas corresponde a essa mesma pressão em milibar. Ora bom, naturalmente que zonas então que estão associadas aqui a valores mais baixos, e relembre-se que vocês conhecem o valor típico, portanto, correspondente ao padrão de atmosfera ISA, que corresponde então aos 1013 milibar, cerca de 1013 milibar. Portanto, neste caso, como veem aqui nesta região, valores bastante mais baixos, portanto, valores abaixo, claramente abaixo de 1000, e, portanto, correspondendo então aqui a uma zona de baixas pressões, portanto, identificada com um L, uma zona relativamente cavada aqui de baixas pressões nesta região. Existiram outras, portanto, aqui dispersas também, mas de valores, embora não, portanto, valores não tão baixos, mas ainda assim típicos de baixas pressões, e depois outras, embora mais raras neste período, digamos aqui de valores de pressão elevada, como veem, por exemplo, aqui uma região sobre o norte da África, portanto, com valores acima dos 1016 milibar. Ora bem, identificamos também aqui nesta figura um conjunto de linhas coloridas, umas azuis e, portanto, com estes símbolos triangulares e depois outras vermelhas com símbolos, digamos, semicirculares, certo? E estas linhas correspondem então à previsão, portanto, neste mapa meteorológico, daquilo que se designa por superfícies frontais. Ora, estas superfícies frontais, basicamente, correspondem ao encontro de massas de ar atmosférico, nomeadamente, portanto, quando uma massa de ar frio encontra uma massa de ar quente, ou quando uma massa de ar quente vai ao encontro de uma massa de ar fria, portanto, correspondente, no caso, às chamadas frentes frias, portanto, aqui, como será de esperar, estas linhas indicadas a azul, ou as frentes quentes, portanto, aquelas indicadas a vermelho, como seria de alguma forma de antecipar. Embora os mecanismos, digamos, quando temos uma frente fria ou uma frente quente sejam, digamos, algo distintos, não são exatamente, não ocorrem exatamente da mesma forma, portanto existem obviamente diferenças e daí aqui também haver neste mapa naturalmente uma designação distinta, mas, enfim, à parte alguns detalhes, aquilo que fenomenologicamente sucede em ambos os casos apresenta muitas semelhanças, ou seja, quer num caso, quer no outro, o que vai acontecer é que uma massa de ar frio é naturalmente mais densa, portanto, atmosfericamente mais pesada, enquanto que uma massa de ar quente é, como seria de esperar, portanto, mais leve. E, portanto, quer num caso, quer no outro, naturalmente, as massas de ar frio tendem a ficar por baixo da massa de ar quente, portanto, neste encontro que vai surgir, ou que vai ocorrer, então, entre estas duas massas de ar atmosférico, produzindo naturalmente a subida da massa de ar mais leve e, portanto, ao ser forçado, portanto, essa subida de uma massa de ar, sendo que o ar, nós sabemos a composição do ar atmosférico, dependendo naturalmente dos dias, das condições, mas ele é sempre úmido, umas vezes mais úmido, umas vezes tem mais umidade, outras vezes tem menos umidade, mas uma das características fundamentais do ar atmosférico é que o ar é úmido, não é seco, contém sempre uma determinada percentagem, não muito elevada, mas portanto que irá variar, lá está, desde ar muito seco até, digamos, às condições de condensação, que normalmente produzem a precipitação, portanto, uma variação quantificada em termos de umidade relativa, é habitualmente esse o parâmetro, digamos de zero, um ar completamente seco, até 100%, portanto, lá está, condições de, efetivamente, de precipitação. Ora bom, portanto, em ambos os casos, então, o que irá acontecer, embora com detalhes ligeiramente diferentes, naturalmente, é que esta massa de ar quente e úmido, ao subir, ao ser forçada a subir, naturalmente promove, lá está, a tal, portanto, devido à redução da pressão na atmosfera, quando a massa de ar sobe, produz efetivamente condições para
condensação e, portanto, para gerar nebulosidade. E, virtualmente, também, digamos, acabar por gerar precipitação, na forma portanto, diferentes formas de precipitação, mas gerar precipitação. Mas o fenómeno mais, de facto, mais fundamental e que podemos ligar aqui com as observações, portanto, de satélite que vimos há pouco, é que, efetivamente, associado a estas superfícies frontais, portanto, sejam elas frentes frias ou frentes quentes, nós teremos sempre, portanto, digamos aqui, um conjunto significativo de nebulosidade. E é isso que nós observamos, portanto, lá está, nesta região aqui, portanto, na proximidade da costa atlântica de Portugal continental, portanto, encontramos aqui, digamos, um conjunto de superfícies frontais, certo? E também aqui, portanto, na tal região central da Europa, que há pouco eu fiz referência, igualmente, portanto, aqui também um conjunto significativo de superfícies frontais e, portanto, era essencialmente esta a região que nós observávamos naquelas imagens de satélite. E, portanto, se voltarmos à última destas, observamos justamente aqui coincidência com essa situação, portanto, efetivamente, aquelas superfícies frontais permitir-nos-iam prever, de facto, a presença de nebulosidade significativa, portanto, aqui na região da costa atlântica do Portugal continental e também nesta região central aqui da Europa, efetivamente, tal como se observa nestas imagens de satélite. Portanto, perfeitamente coincidentes com o que observávamos nestas duas regiões, aqui em termos de previsão meteorológica, portanto, neste mapa meteorológico, no que respeita às indicações que tínhamos, no que se refere, então, à presença de superfícies frontais. Ora bom, mas qual é o objetivo? Naturalmente o objetivo aqui não pode ser exatamente a previsão do tempo, será vermos até que ponto, e portanto não é esse o objetivo da estabilidade curricular, como é lógico, mas até que ponto é que efetivamente aquilo que aprendemos a respeito, portanto, das leis, das relações, enfim, da nossa análise, da camada limite atmosférica que estivemos a ver na última aula, até que ponto é que, quer do ponto de vista qualitativo, quer mesmo até do ponto de vista quantitativo, até certo ponto, nós conseguimos efetivamente fazer um conjunto de análises que poderão então ser-nos úteis neste contexto, na medida em que estamos permanentemente rodeados, portanto, da nossa camada limite atmosférica, do tempo atmosférico. Naturalmente que os modelos que são utilizados para fazer essas previsões, de alguma forma, recorrem a este tipo de relações também, são mais elaborados, como será de esperar, mais refinados, incluem ainda alguns outros ingredientes, chamemos-lhe assim, naturalmente, mas em termos gerais, portanto, os fundamentos que nós de alguma forma vimos então na aula passada, portanto, são essencialmente os mesmos e, portanto, sob esse ponto de vista, essas mesmas relações, esta mesma análise, permite-nos então chegar a um conjunto de resultados coerentes, como iremos então ver em termos de aplicação, portanto, desta matéria, nomeadamente aqui a este caso específico, como eu referi, que foi escolhido por ser, digamos, do ponto de vista pedagógico, bastante interessante. Ora bem, portanto, assim sendo, relembre-se que estes mapas acabam por nos fornecer, então, uma informação no que respeita às isobáricas, que, relembrando o que vimos na aula passada, nos permitirá, então, fazer uma estimativa daquilo que será o vento em altitude, portanto, o chamado vento geostrófico. Relembre-se, então, aquilo que nós vimos na aula passada, portanto, recuperando essa matéria, e vou tentar aqui então ir buscar justamente essa parte da matéria, cá está ela, e portanto, relembrando a nossa análise para a atmosfera livre, portanto, nos permitia obter então aqui uma visão do vento geostrófico, o qual ocorria, como vimos, de uma forma inesperada, mas, portanto, este vento em altitude ocorria, portanto, a sua direção ocorria ao longo das isobáricas, devido ao equilíbrio que se verifica em altitude, portanto, desprezando, então, forças de atrito entre forças de gradiente de pressão e forças de Coriolis.
Ora bom, portanto, nessa situação, vento é altitude, portanto, para aumentar, para prever o vento geostrófico, portanto, nós podemos recorrer efetivamente a esta relação que corresponde ao equilíbrio que está aqui expresso nesta figura, portanto, lá está as forças devido à gradiente de pressão, que são estas, portanto, que atuam nas massas de fluido, massas de ar atmosférico, estão equilibradas então pelas forças de Coriolis, ok? Que podemos estimar então a partir desta expressão, portanto, em função da definição que antes fizemos. Portanto, iremos precisar de obter naturalmente uma estimativa deste tempo, baseado essencialmente então na variação de pressão ao longo da superfície, portanto, se quiserem, isso pode ser obtido então aqui a partir dos valores dessas isobáricas, certo? E depois precisamos ainda da velocidade de rotação da Terra, que está aqui dado o seu valor, e naturalmente precisamos localizar isto num determinado ponto do globo, portanto atribuindo uma determinada latitude. A nossa aplicação naturalmente será, digamos, ao ponto onde estamos, portanto a Lisboa, e portanto será esse o valor da latitude correspondente que iremos utilizar. Portanto, a partir daqui, nós podemos, a partir desta relação, a partir que exprime este equilíbrio, então, entre forças de gradiente de pressão e forças de Coriolis, nós podemos retirar então a tal estimativa do valor do vento geostrófico, ou seja, do vento em altitude. Portanto, é isso que iremos fazer. Notem que depois, se nós quisermos transferir essa informação para efetivamente as camadas inferiores, portanto, justamente para dentro da camada limite, certo? Nós iremos então recorrer a uma distribuição do vento em altitude, para a qual poderemos utilizar então a tal lei de potência, e teremos naturalmente de escolher também aqui os parâmetros adequados, não só com base na rugosidade, mas como veremos também com base, e relembrando o que vimos na aula passada, portanto com base na estabilidade vertical, uma vez que isso é particularmente importante, portanto os efeitos térmicos são particularmente importantes na nossa atmosfera. Por outro lado, também podemos recorrer justamente à lei de Bias-Ballot, embora, enfim, como tínhamos aquela sequência temporal de imagens de satélite, portanto já percebemos qual é o sentido da circulação, mas poderemos verificá-la efetivamente, ok? Na medida em que esta lei de Bias-Ballot, relembre-se que resultava desta nossa análise aqui deste equilíbrio, portanto para o vento geostrófico, nos dizia que a circulação em torno, e vai ser esta aquela que nos interessa, em particular, portanto para ali a região, portanto da proximidade, portanto da Península Ibérica, ou das costas, da costa atlântica, portanto Portugal continental, portanto a circulação das massas de ar em altitude em torno das baixas pressões, L, né? Baixas pressões, ocorre no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, portanto no hemisfério norte, que naturalmente é o hemisfério onde nos localizamos. Portanto, voltemos então aqui ao nosso mapa atmosférico, ok? E, portanto, a primeira coisa que nós podemos notar seria que, então, de acordo com a lei de Bias-Ballot, nós poderíamos prever, certo, efetivamente, a direção do vento, essa seria a nossa primeira previsão, e também o seu sentido. Portanto, de acordo com a lei de Bias-Ballot, nós teríamos, tendo aqui uma baixa pressão, nós temos uma circulação, portanto, das massas de ar em altitude, aqui no hemisfério norte, em torno desta baixa pressão, certo? Que seriam no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Portanto, efetivamente, a direção do vento seria sensivelmente de sul, portanto, sul para norte. Ok? Portanto, isso é algo que, efetivamente, nós observamos também aqui, se seguirmos esta sequência de imagens de satélite. Portanto, confirma-se efetivamente, embora nós já saibamos que a camada limite, depois quando entrarmos, portanto, dentro da camada limite vai haver algum desvio, que irá desviar ligeiramente devido à tridimensionalidade, portanto, do perfil de velocidades, que é a camada limite tridimensional, mas teremos essencialmente, portanto, aqui, efetivamente, aquilo que será expectável será vento que atuará, portanto, de sul aqui, então, na região de Lisboa, que iremos estar a analisar. Portanto, para já, a direção sentido vento, a ideia naturalmente vai ser tentar fazer uma previsão também da sua magnitude e, portanto, e depois comparar então esse valor com observações na estação meteorológica, portanto, em Lisboa, portanto, que será a estação meteorológica do aeroporto de Lisboa.
Ora bem, não vamos já ver esses resultados, mas vamos ver como então iremos fazer essa previsão, naturalmente de uma forma relativamente aproximada, até pela precisão dos dados ou pela falta dela que temos aqui, mas a ideia é justamente demonstrar que estes princípios são válidos, se aplicam e nos permitem, assim, de uma forma rápida, fazer previsões que fazem algum sentido e, portanto, estão dentro dos valores perfeitamente expectáveis. Ok? E de uma forma bastante rápida e bastante simples. Portanto, iremos então justamente tentar fazer essa nossa previsão. E, portanto, para isso vamos fixar então a latitude de Lisboa, portanto, o nosso ângulo θ na expressão que nos dá o vento geostrófico, e aqui já foi resolvida em ordem UG, portanto, há o valor do vento geostrófico, mas lá está, cá está o termo das forças de pressão, e, portanto, o que sobrou, estava multiplicado por G, não é? Aqui dessa igualdade em relação às forças de Coriolis, ok? Não, se queremos os casos, eram forças por unidade de massa, mas, portanto, como são ambas por unidade de massa, é dimensionalmente coerente. Ora bem, portanto, nós precisamos efetivamente fazer uma estimativa aqui do nosso gradiente de pressão, em primeira mão, ok? E, portanto, este é um gradiente de pressão longitudinal, portanto, gradiente de pressão numa direção paralela à superfície, certo? E, portanto, aquilo que nós vamos fazer é recorrer ao mapa de previsão atmosférica, que vimos há pouco, que nos indicava as isobáricas, para de uma forma aproximada conseguirmos obter uma estimativa deste gradiente de pressão a utilizar nesta expressão. Ok? E, portanto, sendo um gradiente de pressão, portanto, precisamos de uma variação de pressão a dividir por uma distância, portanto, ao longo desse mesmo mapa. Voltemos então ao diagrama e, portanto, tentamos fazer aqui uma estimativa. Reparem, portanto, aqui nós temos uma evolução que acaba por corresponder a estas distâncias, portanto, como veem, dão saltos de cerca de 4 milibar, e, portanto, nós temos uma linha que corresponde aqui a 1012 e que passa sensivelmente por aqui, certo? Por este ponto, e a outra corresponde a 1008 e que está aqui. Portanto, são as mais próximas aqui da nossa região de Lisboa, certo? Portanto, digamos que com esta distância, a esta distância nós teríamos uma diferença, então, uma variação de pressão de 4 milibar, é o que indicam estas isobáricas. Agora, precisamos, para ter o grau de pressão, dividir isto, estabelecer esta distância. Naturalmente, não temos aqui nenhuma escala, mas temos sensivelmente a noção da distância, por exemplo, entre Lisboa e Porto, que parece que são cerca de 300 km e parece ser maior, portanto Coimbra estaria um pouco aqui mais abaixo e parece essa distância que temos aqui, que separa estas duas linhas isobáricas, se calhar é mais próxima dessa distância de Lisboa e Coimbra, de Lisboa e Porto, e portanto seria, enfim, de uma forma aproximada. Estamos aqui a fazer, digamos, uma análise pura e simplesmente aproximada, portanto não tentando fazer nada detalhado, como eu já referi, os modelos exatos que são usados do ponto de vista meteorológico, naturalmente são bastante mais precisos e incluem outros efeitos também complementares, mas em essência, portanto, aquilo que viremos utilizar permitir-nos, como eu referi, iremos concluir isso no fim, portanto, obter valores que já fazem algum sentido. Mas, naturalmente, dentro de uma certa precisão, também não justifica estarmos aqui a perder muito mais tempo com isso. Portanto, digamos, enfim, de uma forma mais ou menos grosseira, reconheço, mas uma variação de 4 milibar ao longo de uma distância de cerca de 200 km. Portanto, isso permite-nos então fazer a nossa estimativa do gradiente de pressão longitudinal, portanto 4 milibar, que então corresponde a um valor de 4 vezes 10 elevado a menos 3, um bar são 10 à quinta pascal, portanto é esse o valor que introduzimos aqui, a dividir por 200 km, que naturalmente são 2 vezes 10 à quinta metro. Ok? Portanto, simplificando esta expressão, isto conduz então a um valor do nosso LPDX de 2 elevado a menos 3 pascal por metro. Bom, portanto temos já o nosso valor da latitude, temos o valor da velocidade de rotação da Terra, que vimos há pouco, ok? Precisamos também de uma estimativa, ok? Para o valor da densidade do ar, claro que o valor da massa volúmica do ar varia em altitude, certo? Portanto, a nossa previsão aqui vai ser para um valor dentro da camada limite atmosférica, portanto vamos procurar um valor representativo, ok? Daqui a pouco já vamos ver e vamos fazer uma estimativa
portanto, desta espessura da camada limite da ordem dos 400 metros, eu tomei como valor da referência, portanto, digamos, enfim, mais uma vez é um critério relativamente arbitrário, não muito preciso, mas razoável, portanto, de qualquer forma, dentro desta altitude dos 400 metros, embora eu tivesse aqui apontado, portanto, para meio dessa altitude, portanto, não iríamos ter variações significativas da massa volúmica e, portanto, o valor de referência é razoável, portanto, de utilizar, portanto, 1,2, portanto, a atmosfera ISA, 1,2 kg por metro cúbico. Ora, substituindo, portanto, todos estes valores nesta expressão, então, do vento geostrófico, nós chegamos a uma velocidade de vento geostrófico, ou seja, uma estimativa, enfim, algo grosseira, mas uma estimativa, portanto, para o valor deste vento de altitude, da ordem dos 18,3 metros por segundo. Naturalmente, para compararmos com os valores da estação atmosférica, nós precisamos então de entrar dentro da nossa camada limite atmosférica e para isso então precisamos de uma distribuição vertical então de vento, portanto dada pela nossa lei de potência, uma vez que a camada limite atmosférica é turbulenta e portanto utilizamos esta lei completamente empírica que já nos era familiar de camada limite turbulenta. Ok? Portanto, também aplicado aqui. O valor, portanto, isto vai nos permitir obter então, digamos, o valor do vento a uma determinada cota de interesse, o que nos interessa para comparar com as medições, portanto, do anemómetro na estação atmosférica, portanto, do aeroporto de Lisboa, é um valor de velocidade à altitude de 10 metros. Esse é o valor padrão, portanto, para ocupar o posicionamento dos anemómetros. Portanto, aqui surgirá então 10 metros, e teremos de obter uma estimativa então da espessura da camada limite. Okay? Quanto ao vento geostrófico, portanto é o valor que obtivemos aqui do nosso equilíbrio, okay? Entre forças de pressão e forças de Coriolis, portanto iremos usar esse valor. Quanto ao expoente N, bom, aí teremos que levar em consideração, portanto, os efeitos de estabilidade da atmosfera. Ora bom, portanto, em relação à espessura da camada limite, e que também de alguma forma foi usada aqui para depois estabelecermos um valor para a massa volúmica das massas de ar. Vamos considerar que, portanto, na região do aeroporto nós temos um pequeno aglomerado habitacional, portanto, é essa a situação, digamos, que será mais razoável em termos da informação que temos disponível no livro de texto, e relembre-se que essa informação, portanto, era informação, portanto, em função da rugosidade do terreno e que nós tínhamos, então, disponível, vimos na aula passada, portanto, aqui na tabela da página 378 do livro de texto, okay, que nos daria, na ausência de efeitos térmicos, também o valor do expoente N a usar, naquela lei de potência, certo? E, naturalmente, então, o valor da estimativa para a espessura da camada limite. Portanto, sob um pequeno aglomerado habitacional, portanto, estamos fora do centro de Lisboa, naquela região, portanto, será um valor razoável, os tais 400 metros, que, efetivamente, vamos buscar, então, esta tabela da página 378 do livro de texto. Portanto, será este o valor, então, que iremos usar aqui para ZG, ok? Quanto ao expoente N, aqui vamos levar em consideração, portanto, efeitos que já sabemos serem também relevantes, que são, então, os efeitos portanto, efeitos térmicos que são presentes, estamos durante o dia, portanto, existe uma insolação significativa, eventualmente, ou que deve ser levada em consideração, e, portanto, é justamente essa informação que iremos utilizar para obter, então, o nosso expoente N. Ora bem, e portanto, aquilo que nós vimos é que, então, para levar em consideração estes efeitos da estabilidade vertical da atmosfera, nós precisávamos de definir, então, qual a classe de estabilidade, portanto, e relembre-se que nós fomos, na aula passada, falámos na forma como, de facto, se iria, então, sistematizar essa informação acerca da estabilidade vertical da atmosfera, portanto, isso era feito em termos de classes de estabilidade Pascal Gifford, certo? Que vocês tinham indicação na página 387 do livro de texto, portanto, A, B, C, D, F, com características especificadas nessa mesma página. Ora bem, tendo em conta que efetivamente ainda temos, embora sejamos condições diurnas,
temos uma nebulosidade significativa que observamos, portanto, naquelas observações, portanto, de satélite, portanto, também previsível nos próprios mapa atmosférico com a proximidade daquele sistema frontal, portanto, que traz inevitavelmente nebulosidade e virtualmente precipitação. Por outro lado, também temos valores de velocidade do vento que parecem ser bastante significativos, portanto, isso leva-nos como, digamos, uma primeira aproximação, eventualmente podemos rever depois em função dos resultados finais que obtivéssemos, portanto, estimar que daquela tabela, portanto, da página 387 do livro de texto, a classe eventualmente mais indicada, portanto, a classe de estabilidade para estas condições seria a classe D. Okay? E, portanto, nessa classe D, a partir, então, depois da tabela da página 388 do livro de texto, portanto, na página seguinte, certo? Nós temos indicação do expoente da lei de potência para a distribuição de velocidades a utilizar. Okay? Portanto, mais exatamente, o valor de um sobre n, que seria 0,18 neste caso. Portanto, conjugando toda esta informação, e isso permitir-nos-ia obter, então, a velocidade, portanto, à altura do anemómetro, portanto, a velocidade que, em princípio, iria ser obtida, então, nessa estação meteorológica, portanto, do aeroporto de Lisboa, neste período, portanto, com estas previsões, com estas observações, e resulta 9,4 metros por segundo, podemos converter em quilómetros por hora, portanto 34 quilómetros por hora, certo? Portanto, esta é a nossa estimativa, tendo noção que fizemos aqui todo um conjunto de aproximações e de simplificações e até de premissas, não é? Portanto, para obter todos os valores que foi necessário obter para fazer esta estimativa, portanto não será de esperar que ela seja, enfim, particularmente precisa, mas, apesar de tudo, deverá, digamos, dar-nos digamos, uma gama de variação, portanto, deverá estar dentro de uma determinada gama, deverá abarcar, no fim de contas, os valores que certamente teremos na estação meteorológica, portanto se verificariam nessas condições, portanto, em Lisboa, neste ponto de Lisboa. E, portanto, vamos então tentar estabelecer essa comparação, voltando aqui às nossas observações, portanto, cá tínhamos o nosso mapa de partida, e agora aquilo que eu vou apresentar efetivamente, são as observações, ou o conjunto de observações desse período, portanto, durante o dia, e nós estávamos essencialmente focados, portanto, na nossa hora de aula, que era relativamente à parte da tarde, ok? Portanto, corresponderia a este período, onde efetivamente já tínhamos um conjunto de períodos nublados, como estava aqui indicado, devido à tal superfície frontal. Okay? Ora bem, note-se então primeiro a nossa confirmação em termos de velocidade do vento, embora já as imagens de satélite de alguma forma o indicavam, cá está a direção, desculpem, a velocidade não, a direção, em termos de direção do vento, portanto, em sentido, portanto, cá está vento de sul, como veem claramente aqui indicado, aliás, durante todo o período deste dia, efetivamente permaneceu o vento sul, e nomeadamente no período, portanto, da parte da tarde, que estávamos mais especificamente a analisar. Ok? Aqui temos também informação acerca da precipitação, portanto não chegou a haver precipitação ainda, portanto a superfície frontal ainda não cobriu completamente, portanto só algumas franjas ali, mas ainda não estava exatamente sobre a Península Ibérica, portanto não tínhamos, ou sobre o território português, portanto não tínhamos ainda precipitação. Valores de velocidade, de umidade relativa também temos aqui indicação, embora em relação a isso não fazemos qualquer previsão. O valor de pressão média, portanto, que estava naturalmente dentro daquela gama que nós vimos, portanto, entre os 1012 e os 1008, que utilizámos, portanto, para nos dar o DPDX. Portanto, a última coluna não é particularmente relevante. Depois, em termos de velocidade do vento, temos informação acerca, portanto, de picos, de rajada, certo? Portanto, sendo a camada muito turbulenta, lá está, nós temos um valor médio e depois temos oscilações, temos perturbações, portanto, em torno desse valor médio, como sabemos, é característico do escoamento turbulento. Portanto, aqui valores de rajada 46 km por hora, mas o valor médio, portanto, seria aquele que nós poderíamos, digamos, fará sentido comparar com a nossa previsão, ok? Portanto, aqui 36 km por hora, o que, digamos, é bastante impressionante, eu até fiquei bastante surpreendido com a precisão, de facto, que de alguma forma não esperava tão elevado, mas enfim, é de alguma forma, enfim, também um pouco casuístico, embora o valor não deverá ser muito distinto, como eu disse, como é lógico, não faria sentido que o fosse, mas é impressionantemente precisa, de facto, a previsão que nós fizemos, na medida em que obtivemos um valor de 34 km por hora, portanto, para a velocidade média do vento, portanto, esta cota, portanto,
do anemómetro da Estação Meteorológica de Lisboa, enquanto que aqui tínhamos efetivamente uma observação de 36 km por hora. Ok, portanto, em resumo, efetivamente, aquilo que aprendemos, todo este conjunto de relações, toda esta análise que aprendemos acerca da camada limite atmosférica, como nos veem, permite-nos ter uma noção, quer do ponto de vista da análise qualitativa, e portanto dos fenómenos físicos, mas especificamente mesmo permitir-nos, de alguma forma, fazer algumas previsões e, portanto, ter noção daquilo que podemos obter em termos meteorológicos, portanto, no comportamento dessas mesmas massas de ar atmosférico, ok? Na camada limite tridimensional e turbulenta que forma, então, a camada limite atmosférica. Ora bem, terminar então este exercício de aplicação apenas com informação complementar, portanto, no que respeita portanto, ao voo de aeronaves, portanto, a informação que tipicamente, portanto, os pilotos poderão receber comporta, digamos, diferentes tipos de mapa, que são diferentes, de alguma forma, destes meteorológicos, portanto, tem informação mais específica, e, portanto, aqui temos estes mapas SWC, que, portanto, são de alguma forma previsões também, ok, para o período, e, portanto, correspondiam também a este mesmo período que estávamos em análise, certo? E que SWC significa Significant Weather Charts, basicamente com informação, então, significativa para então ser considerada, portanto, nos planos de voo. E aquilo que nós vemos é que temos, enfim, não entrando em grandes detalhes, porque não é esse o objetivo aqui, é só dar uma visão, digamos, deste tipo de informação, mais ou menos generalista. Temos determinadas regiões onde existe informação, portanto, aqui estas zonas indicadas, portanto, aqui com estas curvas, não é? Portanto, que correspondem essencialmente a zonas de expectável turbulência, e, portanto, importantes em termos a considerar, portanto, em termos de voo da aeronave, certo? Portanto, basicamente estão associadas aqui, como veem, também mais uma vez às superfícies frontais, portanto, devido àquele encontro de massas de ar quente e massas de ar frio, ou vice-versa, portanto, consoante se tratar de uma frente fria ou de uma frente quente, ok? Mas, portanto, como veem, essencialmente associada justamente, portanto, cá está nesta região, aqui em torno, abarcando também, portanto, a costa atlântica da Península Ibérica, ou aqui de Portugal continental, mais especificamente, mas aqui em torno, essencialmente, portanto, desta depressão bastante cavada, que se verificava nesta região, e que então provocava aqueles ventos significativos de sul que nós analisámos, mas também aqui na região central da Europa. E, portanto, comparando, efetivamente, como veem, cá está a tal região, que é em torno, portanto, da depressão cavada, e na região central da Europa, justamente as regiões onde nós observamos, portanto, a ter estas superfícies frontais, ok? Portanto, são zonas devido a esse movimento de massas de ar, portanto, criando instabilidade e, portanto, gerando, lá está, a turbulência adicional que será expectável e, portanto, que está aqui indicada para a informação, portanto, em termos de plano de voo. Depois, em termos de correntes, determinados níveis de voo, e, portanto, temos aqui o Flight Level 370, portanto, nível de voo 370, como vocês sabem, corresponde a 37 mil pés, okay? Em que temos indicação de velocidade, depois aqui, portanto, com direção e sentido também, que poderão ser, portanto, serão relevantes em termos também de plano de voo, que tem de integrar, obviamente, a velocidade do vento, portanto, principalmente quando são velocidades significativas, como é o caso aqui, portanto, estes símbolos que têm aqui indicados quantificam a velocidade do vento, portanto, a estes níveis de voo. Notem, por exemplo, aqui para o nível voo 350, portanto, com esta direção, nesta região, desta direção e sentido, okay, tem dois triângulos pretos que correspondem, portanto, um triângulo preto corresponde a uma velocidade de 50 nós, dois triângulos pretos será cerca de 100 nós, certo? E, portanto, isto corresponde a qualquer coisa como cerca de 185 km por hora, portanto, velocidades efetivamente relevantes para levar em consideração em termos de plano de voo. Podemos ter, além portanto, destes mapas SWC, portanto, os chamados em inglês Significant Weather Charts, podemos ter também previsões em termos de velocidade e direção do vento, portanto, a diferentes níveis de voo, cá está, aqui cobrindo diferentes níveis de voo, desde o nível de voo 240, portanto, 24 mil pés, até 39 mil pés, portanto, nível de voo 390. E justamente temos aqui, então, a previsão a nível de voo de 240, portanto, mais uma vez, portanto, aqui com os símbolos orientados,
segundo a direção, sentido do vento, portanto cá está, dando indicação de novo aqui a este movimento circulatório das massas de ar, portanto segundo as tais isobáricas, né, ao longo desta depressão ou em torno desta depressão cavada, com valores significativos da velocidade do vento, portanto de novo associado a estes símbolos, e que se vocês quiserem saber exatamente uma escala completa para estes símbolos, portanto essas escalas estão disponíveis na internet, é fácil encontrá-las, mas não é objetivo naturalmente específico desta unidade curricular, mas se tiverem curiosidade poderão explorar. Notando basicamente qual é o objetivo de mostrar estes mapas e portanto mostrar-vos no 240 e depois ao nível de voo de 340, portanto mais 10 mil pés, notem comparando diretamente os dois, portanto que efetivamente há alguma alteração em termos de direção de velocidade do voo, portanto, e nomeadamente também nota-se, digamos, algum aumento generalizado, embora não muito significativo, mas generalizado, portanto olhando ali para a quantidade, para os símbolos, tudo parece indicar que, em geral, temos naturalmente, ao passarmos para um nível de voo a 10 mil pés acima, portanto temos algum aumento da velocidade do vento generalizado, embora isso dependa de ponto para ponto, como é lógico. Portanto, isso é expectável, lá está, esta é uma situação em que já estamos fora da camada limite, portanto uma situação de vento em altitude, que eu referi que ainda sofria alguma variação, e nomeadamente com tendência para aumento, à medida que fôssemos subindo em altitude, portanto essencialmente por efeitos térmicos, mas que naturalmente é uma variação muito menos significativa do que aquela que se verifica no interior da camada limite, onde aí sim os gradientes em altitude, portanto segundo a nossa cota Z, são muito mais significativos e impostos por um efeito importante, então, das forças viscosas, que já não temos, portanto, a estas cotas, portanto, a estas altitudes. Não é? Também alguma variação, portanto, dessa tridimensionalidade portanto, do escoamento, que continua a fazer sentir, portanto, também nestas regiões, portanto, já fora da camada limite, mas essencialmente, portanto, como vêem, o sentido essencial do movimento das massas de ar e a sua direção mantém-se na generalidade, embora com algumas variações que têm de ser levadas em consideração, naturalmente com estas variações de cota, e por isso é que temos também mapas, portanto, disponibilizados a diferentes níveis de voo. Bom, e portanto, isto conclui então este nosso exercício de aplicação da matéria de camada limite atmosférica, e penso que é de facto interessante ver esta aplicação e que o que conseguimos fazer, no fim de contas, com aquilo que aprendemos, sendo que, portanto, com este exercício nós fechamos toda a matéria de camada limite, portanto, e que terminou, portanto, começámos, relembre-se, em mecânica dos fluidos a ver camada limite em regime laminar, depois já aerodinâmica 1, camada limite em regime turbulento, mas ainda assim camadas limites bidimensionais, e fechámos, digamos, todo esse processo, considerando quer camada limite, a possibilidade de ter camada limite laminar, quer camada limite turbulenta. Aprendemos também, no meio desse processo, portanto, a analisar os mecanismos de transição que nos levam, que nos permitem prever também, portanto, a passagem de regime laminar para regime turbulento nestas camadas de corte delgadas e especificamente em camada limite. Percebemos porque é que isso justifica justamente que a camada limite atmosférica tem de ser turbulenta e percebemos então também as diferentes implicações que temos quando de facto passamos a uma situação de camada limite tridimensional, como aquela que decorre então em aeronaves que exibem flecha ou na própria camada limite atmosférica, sendo que esta é também tridimensional igualmente devido ao movimento de rotação da Terra. Ok? Portanto, terminamos então aqui o capítulo 7 do livro de texto e, portanto, a matéria de camada limite. Todavia, esta matéria não pode ficar esquecida. Portanto, nós vamos de seguida, nas próximas aulas, então, entrar no capítulo 9 do livro de texto. Portanto, vamos passar a analisar então o comportamento do escoamento em torno de perfis solares, antes de terminarmos a matéria com o capítulo 10, que é o escoamento, portanto, que versa sobre o escoamento sobre asas finitas. Portanto, asas finitas que são formadas por diferentes secções da asa, que são, então, os perfis alares, que serão objeto, então, de estudo nas próximas aulas, portanto, o capítulo correspondendo ao capítulo 9 do livro de texto. E, portanto, embora as nossas primeiras análises, digamos, do escoamento em torno de perfis alares, sejam análises essencialmente baseadas numa perspectiva, numa modulação de fluido perfeito, ok? Mas será fundamental, então, recorrermos a todo este conhecimento que adquirimos sobre camada limite e comportamento de camada limite para
conseguirmos perceber aquilo que é o verdadeiro desempenho dos perfis alares e mais tarde das asas formadas por, como eu referi, por diferentes secções de asa, que são os perfis alares. Portanto, dizia eu, portanto, conseguirmos analisar devidamente o comportamento desses perfis e dessas asas mais tarde em condições de fluido real, que são, de facto, as condições que teremos na realidade, independentemente, como eu disse, de digamos, a nossa análise de base partir de uma análise de fluido perfeito. Mas relembre-se, lá está, para fazermos uma análise de camada limite, que teremos inevitavelmente de levar em consideração para compreender completamente, portanto, o desempenho, quer dos perfis, quer das asas, em fluido real, lá está, para fazermos uma previsão de camada limite, nós precisamos de sempre ter uma informação acerca, portanto, da distribuição de pressão, e isso resulta, por sendo a pressão invista, resulta de análises de fluido perfeito. Ok? Bom, ficamos então por aqui neste primeiro período da aula de hoje. O segundo período servirá então, portanto, esta aula para podermos fazer algumas revisões sobre este capítulo, esta grande parte da matéria que terminamos agora, que é então a matéria de escoamentos de camada limite.